Nós vamos agora ver sobre o realismo, né? Corrente literária, escola literária, que vem logo após o romantismo. Ele se opunha completamente ao romantismo, né? O romantismo ele floreava tudo, era tudo muito bonito, tudo muito perfeito. E o realismo ele buscava denunciar exatamente como era essa realidade. Qual era o objetivo dessa escola literária? É a crítica do homem para condenar o que houver de mal em nossa sociedade. O próprio Eça de Queiroz, que era um dos autores realistas, ele dizia que o realismo, na verdade, era uma anatomia da sociedade. Então ele buscava estudar essa sociedade nua e crua, tal como ela era, para poder entender o que acontecia de ruim, né? Bom, as pessoas naquela época, eles queriam essa realidade, não mais aquele sonho, aquelas imaginações, aquela coisa irreal. Foi aí que a objetividade substituiu a subjetividade do romantismo, né? Então, o uso da razão. Eles buscavam não colocar o posicionamento deles ou ponto de vista, mas contar o que acontecia realmente por detrás das cortinas naquela época, né? Bom, a sociedade ansiava sim por essa verdade, só que ela não aguentou quando essa realidade começou a denunciar sobre ela mesma, né? Então, o que o leitor não esperava é que esse movimento, né, fosse, de certa forma, desqualificar a sua estrutura de vida, tá? E aquilo que eles faziam era errado. Eles eram pessoas, né, que compunham uma burguesia que era hipócrita e fútil. Explorava o proletariado, explorava o empregado, cometia injustiças, enquanto professava justiça e igualdade. Então eles falavam uma coisa e faziam outra completamente diferente. E aí foi o que esses autores começaram a revelar, quer dizer, aquilo que existia de sujo, de obscuro nessa sociedade. Então nós temos o primeiro autor, que é o Gustave Flaubert. Ele escreve então Madame Bovary, onde ele denuncia justamente uma representante da elite da burguesia, né, uma mulher da alta sociedade cometendo adultério. Isso não acontecia? Isso acontecia. Só que imagine você escrever um livro dessa forma. Tanto que ele foi levado, gente, ele foi até processado, foi levado à justiça, ele foi preso por escrever essa obra, né? Isso lá na França. Bom, indo a Portugal, o representante do realismo foi Eça de Queiroz e o primo Basílio. Mais uma vez ele mostra a questão do adultério da Luísa, da prima, com seu primo Basílio, né? E acaba denunciando mais uma vez. Então eles não foram muito bem aceitos, justamente porque eles denunciavam essas mazelas da sociedade. O principal representante aqui do Brasil foi Machado de Assis, né? Principalmente quando ele lançou Memórias Póstumas de Brás Cubas. Machado de Assis, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele traz para um leitor brasileiro que estava acostumado com aquele floreamento, aquela beleza toda do romantismo, como o amor sendo mais sublime, como nada manchasse, eram personagens perfeitos. Aí a gente tem Memórias Póstumas de Brás Cubas, que vai trazer o personagem Brás, não é um personagem folhetinesco. O que isso quer dizer? Folhetinesco. Ele não tinha ética, não tinha moral, não tinha bons valores, né? Então ele não era um personagem bom. Então esse protagonista, o Brás Cubas, ele não tinha um caráter admirável, ele era preconceituoso, ele era banal, né? Enquanto criança, ele não teve uma boa educação, os pais não primavam por uma boa educação com relação a ele, né? Então ele não tinha esse caráter admirável, ele era fútil, ele abusava, ele se aproveitava em si das mulheres, ele não tinha nenhuma ética, nenhuma moral. E como ele é um defunto autor, ele não se prende, né, às tradições, ele não se sente preso a isso, então ele não tá nem a escancarar tudo que ele fez realmente ou a forma como ele realmente pensava. Ele não tá até preocupado com isso, ele já morreu mesmo, né? Bom, ele não conta uma história de amor, né, nesse livro, e também não apresenta nem suspense ou aventura. Agora, como é que Machado de Assis vai conseguir prender esse público com Memórias Póstumas de Brás Cubas? Ele usa, né, o diálogo constante com o leitor,
uma interlocução. Ele vai falando com o leitor no decorrer do livro, vai estabelecendo diálogos com o leitor para que esse leitor se sinta coparticipante da sua obra e tenha o desejo de ler, tá? E vale ressaltar também que ele não utilizou uma literatura completamente explícita, né, para não chocar o público brasileiro e continuar a vender, então, os seus livros. E ele foi, assim, um grande representante da nossa literatura, porque ele foi reconhecido ainda em vida, tá? Ele só fez esse livro? Não. Nós conhecemos Dom Casmurro e toda aquela questão do ciúme, né? Ele tem muitas outras obras, tá? Mas o grande nome do realismo brasileiro é Machado de Assis.